189 anos do maior parlamento estadual da América Latina. A Assembleia Legislativa Paulista é o pilar da política do nosso estado. E esta sede aqui no Ibirapuera comemora neste 25 de janeiro 56 anos dedicados à população. Mais de 5 décadas de trabalhos intensos, elaboração e aprovação de leis que protegem os cidadãos paulistas. O Alesp Repórter de hoje faz uma viagem no tempo e conta para você a história da Assembleia. A primeira sede, o pátio do colégio, entre 1835 e 1879. Era a Assembleia Provincial. Depois, o casarão da Praça João Mendes, até 1937. O Palácio das Indústrias, até 1968, quando São Paulo ganhou sua 4ª e definitiva sede. Para chegar até 2024, a gente tem que contar a história da Assembleia desde a sua criação. Essa criação aconteceu em 1834 por meio do Ato Adicional, que criou as Assembleias Legislativas de todo o país, entre elas a Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo. Ela começa a funcionar no ano seguinte, em 1835, e para funcionar ela precisava, obviamente, de um local, de uma sede, que não existia. Essa sede, primeira sede da Assembleia, localiza-se no pátio do colégio, onde funcionava o Palácio do Governo. Inicialmente, o pátio do colégio, como se sabe, marca a fundação de São Paulo, uma construção de caráter religioso. No século XVIII, ela passa a abrigar o Palácio do Governo, ainda então no período da colônia, o Palácio do Governo da Capitania de São Paulo, passa a ser residência do Capitão-Geral de São Paulo. E com a independência, ela passa a ser também a sede do Palácio do Governo da província, onde morava o presidente da província e onde se dava o expediente administrativo da província de São Paulo. Por volta dos anos 1860, há uma oferta da Câmara Municipal de São Paulo, diante das dificuldades que o prédio do pátio do colégio apresentava para o desenvolvimento dos trabalhos legislativos, apresenta essa oferta para abrigar a Assembleia Legislativa Provincial em sua sede, que era no casarão do Largo São Gonçalo. Portanto, nesses anos finais do Império, a Assembleia Legislativa Provincial funciona ali no Largo São Gonçalo. Aí há um breve período entre 1935 e 1937, ainda nessa segunda sede. Naquele momento passa a ser na Praça João Mendes, porque há a mudança do nome do Largo de São Gonçalo para a Praça João Mendes, isso no começo do século XX. E entre 1935 e 1937, já como Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós temos mais algum tempo de funcionamento nessa segunda sede. Em 1937 vem o Estado Novo, que é um período ditatorial que vai durar até 1945, e novamente a Assembleia é fechada. Então é o período mais curto da história da nossa Assembleia, esse período de 2 anos, 2 anos e pouco que ela funciona, que ela já é fechada pelo Estado Novo, pela ditadura do Getúlio Vargas, e só vai voltar em 1947, aí já em uma nova sede, que é a nossa terceira sede no Palácio das Indústrias. Então é escolhido o Palácio das Indústrias, que tinha sido inaugurado em 1924, para abrigar exposições de agricultura, pecuária, indústria, as atividades produtivas do Estado. Então, o Palácio das Indústrias ele está localizado na várzea ali do Tamanduateí, no Parque Dom Pedro. Aquele local, ele abrigou o Palácio das Indústrias em função da retificação do rio Tamanduateí. Quando ocorre a retificação, surgem novas áreas em que é possível construir, então nos anos 20 o palácio é construído e em 1947 passa a abrigar a Assembleia Legislativa, que vai ficar no Palácio das Indústrias entre 1947 e 1968. – 25 de janeiro de 1968. Sejam bem-vindos ao Palácio 9 de Julho. Desde o início do século XX há iniciativas legais, decretos, leis autorizando a concessão de verbas para a construção de uma nova sede, uma sede própria que nascesse do zero, com um projeto arquitetônico. Nos anos 20 chegou
inclusive a haver um concurso semelhante ao que haveria nos anos 60 para a escolha de um projeto. Isso saiu nos jornais da época, mas aí com a Revolução de 30 tudo isso foi esquecido. Então em 1960, o presidente da Assembleia, Roberto Costa de Abreu Sodré, que tem um busto aqui no hall monumental por causa desse pioneirismo dele em construir o atual palácio, ele resolve levar adiante a ideia de edificar uma sede própria para o Legislativo Estadual. Ainda em 1960, no finzinho do ano, o governador assina um decreto oferecendo o terreno que abriga o atual palácio, e em 1961 é instituído um concurso público para arquitetos de todo o Brasil que desejassem apresentar projetos para a construção dessa sede. Então, ao longo de 1961 é formada uma comissão julgadora, constituída por pessoas indicadas pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, para fazer a avaliação técnica. Havia uma comissão também de deputados e funcionários da casa que ajudariam a conduzir o processo do concurso, mas a avaliação técnica ficou a cargo de arquitetos indicados pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil. Arquitetos foram, quantos foram finalistas? Foi uma coisa interessante. Foram apresentados 46 projetos, desses projetos 8 foram selecionados e desses 8 foi escolhida uma lista com 3 que receberam inclusive premiações em dinheiro, que estavam previstas no edital. Os critérios do concurso previam caráter e plástica, implantação e função. E os 2 primeiros eram critérios eliminatórios, o terceiro era o critério classificatório, que aí se falava também de planta, de solução estrutural, de circulação. Então tudo isso foi considerado no concurso. O projeto vencedor foi do arquiteto Adolfo Rubio Morales, um arquiteto bastante jovem na época, mas que já tinha fama. E o projeto, quando a gente olha aqui para o entorno do Palácio 9 de Julho, a gente vê que ele dialoga com uma série de construções, com o Monumento às Bandeiras, do Complexo do Ibirapuera, com o Obelisco, enfim. Por que esse diálogo? Porque toda essa região havia sido planejada para a comemoração do 4º centenário da cidade de São Paulo. O 4º centenário aconteceu em 25 de janeiro de 1954. Houve uma comissão com pessoas bastante importantes da época, presidida pelo empresário Francisco Matarazzo Sobrinho do velho Francisco Matarazzo, que era um mecenas, era um homem muito envolvido com financiamento cultural. E a ideia era projetar a grandeza de São Paulo, porque São Paulo estava crescendo vertiginosamente como metrópole, do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional, e algumas pessoas da elite paulistana queriam projetar essa grandeza de São Paulo também por meio de obras públicas, de eventos culturais. E nesse contexto, essa região foi planejada com a inauguração do Parque do Ibirapuera, com a contratação do arquiteto Oscar Niemeyer para planejar esse parque. Então, o projeto da Marquise, dos atuais museus que existem dentro do parque, é um projeto do Oscar Niemeyer. E confeições típicas de um modernismo que também está presente aqui no Palácio 9 de Julho. Entre 1961 e 1968 acontece a construção, inicialmente com obras de terraplanagem, de construção de galerias pluviais, que é o primeiro passo, porque era um terreno aqui bastante alagadiço. E em 25 de janeiro de 1968 é inaugurado, com uma sessão solene, o atual Palácio 9 de Julho. O então governador Abreu Sodré, que era o presidente que lançou a iniciativa, vem na inauguração. Outras autoridades também comparecem aqui ao Palácio para a inauguração. E é um momento marcante da história da Assembleia, porque, enfim, se materializa o sonho de uma sede própria. Chama a atenção que
A primeira sede própria do Legislativo Estadual, ela nasce num período não democrático, num período em que estávamos sob ditadura militar. Isso vai ter reflexos, porque em 1969 a Assembleia é fechada, ela vai ficar aproximadamente um ano em recesso e, posteriormente, ao longo dos anos 70 e 80, este espaço vai marcar também a luta pela redemocratização do país. Nós temos, com o fim do bipartidarismo no final dos anos 70, a volta das legendas, a volta dos partidos e, com eles, as convenções estaduais que vão acontecer aqui. Então, convenção do PMDB, convenção do PDT, convenção do PTB. Então, figuras como Jânio Quadros, Leonel Brizola, Ulisses Guimarães vão aparecer. O Palácio 9 de Julho vai abrigar importantes eventos ligados às diretas já. E mais tarde ele vai abrigar também o trabalho de elaboração da atual Constituição do Estado de São Paulo, que ocorreu durante o ano de 1989. E também temos imagens bem interessantes no acervo histórico aqui da Assembleia, deste plenário, com mesas colocadas ali porque não havia espaço suficiente para que as comissões da Constituinte trabalhassem. Então era preciso espaço e então eles tiram algumas das cadeiras dos deputados, colocam mesas bem grandes para que todos pudessem se sentar e trabalhar na sistematização da nossa Constituição. Foi corrido, foi movimentado, muita participação da sociedade civil, milhares de emendas apresentadas e os deputados tiveram que varar madrugadas para conseguir cumprir esse prazo e oferecer ao Estado de São Paulo a sua atual Constituição, uma Constituição que espelha os direitos de cidadania consagrados na Constituição Federal. Plenário Juscelino Kubitschek, palco de debates e decisões políticas importantes para São Paulo. Desde a inauguração, o prédio passou por reformas, mas pequenas reformas, entre elas a modernização deste plenário, plenário Juscelino Kubitschek, em homenagem ao ex-presidente da República. E essa modernização incluiu a troca da mobília, porque até então, até 2006, nós tínhamos aqui a mobília original, do projeto original. Então, portanto, desde 25 de janeiro de 1968, essa mobília foi trocada com a supervisão do arquiteto Adolfo Rubio Morales, que é o arquiteto responsável pelo projeto do Palácio. Então, ele teve voz ativa nesse processo de modernização. Foram mudadas as instalações elétricas, instalações de informática que permitiram o reconhecimento digital no voto dos deputados. E uma das transformações mais importantes, pensando no direito das pessoas com deficiência, é a implantação de uma rampa que permite a qualquer pessoa portadora de necessidades especiais subir à tribuna. Era uma reivindicação da deputada Célia Leão desde o início dos anos 90 e essa reivindicação vai se concretizar com essa modernização em 2006. Além do plenário Juscelino Kubitschek, o Palácio 9 de Julho conta com mais 3 plenários, chamados popularmente de plenarinhos. O plenário Dom Pedro, o plenário José Bonifácio e o plenário Tiradentes, que é esse em que nós estamos. Os plenarinhos recebem reuniões de comissões, reuniões de CPIs, audiências públicas e outros eventos a pedido dos deputados. O Palácio conta ainda com 3 auditórios, o Auditório Paulo Kobayashi, o Auditório Teotônio Vilela, recentemente reformado, e o Auditório Franco Montoro. O prédio é amplo, são 36 mil metros quadrados, não dá, portanto, para mostrar tudo o que a gente tem aqui, mas vamos dar uma volta aqui e ver algumas das obras artísticas que nós temos espalhadas pelos corredores aqui do Palácio e ver algumas estruturas importantes que compõem essa joia arquitetônica do estado de São Paulo, que é o Palácio 9 de Julho. Nós estamos aqui no Hall Monumental. O Hall Monumental é o espaço mais nobre da Assembleia Legislativa, do Palácio 9 de Julho.
Aqui nós temos o busto do Dr. Roberto Costa de Abreu Sodré. Foi presidente da Assembleia entre 1960 e 1963 e foi o grande comandante desse projeto de construção de uma sede própria para a Assembleia Legislativa, projeto esse que culminou no Palácio 9 de Julho. O hall monumental, ele é a porta de entrada das autoridades. Quando autoridades visitam a Assembleia Legislativa, elas entram pelo hall monumental. A palavra de estudo é monumental. Nós temos um pé direito gigantesco, nós temos paredes revestidas de mármore e aqui nós temos uma das grandes obras do acervo artístico da Assembleia Legislativa, que é o Painel São Paulo. O Painel São Paulo inaugurado em 2005 e que conta a história do nosso estado desde a sua origem, desde o período colonial até os dias atuais, retratando os mais diversos ciclos econômicos, políticos e sociais por que passou o estado e, consequentemente, o país. Detalhe interessante aqui do nosso palácio, como se sabe, Palácio 9 de Julho, e aqui no hall monumental, 9 degraus, fazendo mais uma homenagem ao movimento constitucionalista de 1932. O hall monumental, além de receber as autoridades, além de abrigar solenidades importantes, ele também é conhecido, principalmente na imprensa, por um detalhe mais triste. Aqui é que acontecem os velórios. Personalidades importantes do estado e do país foram veladas aqui. Casos, por exemplo, do piloto Ayrton Senna, em 1994, e do apresentador Gugu Liberato, em 2019. Uma das características marcantes aqui do Palácio 9 de Julho é a riqueza artística. Por onde a gente anda aqui nos corredores, a gente é apresentado a uma grande variedade de obras, quadros, que retratam não apenas a riqueza artística do estado de São Paulo e da arte brasileira, mas também acontecimentos históricos ligados ao nosso estado, como, por exemplo, a Revolução de 32. Com o tempo, foi se percebendo que era necessário ampliar o Palácio 9 de Julho em razão do incremento das atividades, não apenas dos deputados, mas atividades de recepção do público, atividades dos plenarinhos, atividades como audiências públicas, e com isso o espaço foi ficando cada vez menor. Em 2009 foi criado o edifício anexo, um edifício também concebido pelo arquiteto Adolfo Rubio Morales, autor do projeto original, para justamente abrigar mais gabinetes parlamentares e também um novo auditório, o auditório que depois seria denominado Paulo Kobayashi, em homenagem ao ex-presidente aqui da casa. No prédio anexo também funcionou por muito tempo o restaurante, que atualmente abriga a biblioteca da Assembleia Legislativa de São Paulo. É importante destacar o simbolismo de toda essa região, porque nós temos a Avenida Brasil, nós temos a Avenida Pedro Álvares Cabral e nesse eixo nós temos o Monumento às Bandeiras, ou seja, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, nós temos a Avenida Brasil, o país Brasil, e o Monumento às Bandeiras, que significaria a importância dos bandeirantes para o desbravamento desse território e, portanto, a importância de São Paulo, porque o bandeirantismo é um fenômeno bastante associado com a história de São Paulo. Junto a isso, nós temos as construções modernistas do Parque do Ibirapuera, nós temos o obelisco aos heróis de 32, que significaria um novo capítulo desse bandeirantismo, dessa força propulsora de liderança de São Paulo, que se manifesta na Revolução de 32, na luta pela Constituição. Nós temos a Avenida 23 de Maio. 23 de maio é a data dos mártires da Revolução de 32, de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que formam a sigla MMDC. E nós temos finalmente o Palácio 9 de Julho também, exaltando a data de 9 de julho, a data da Revolução Constitucionalista. Então, se a gente olha para toda essa região, a gente vê um simbolismo gigantesco da história de São Paulo e da história que o Estado quer projetar para o país e para o mundo. O programa Alesp Repórter vai para o intervalo. No próximo bloco, a Alesp como prestadora de serviços bem aqui neste prédio do Parque do Ibirapuera. Não saia daí, voltamos já.
O programa LESP Repórter Especial, sobre 56 anos aqui deste prédio, a quarta e definitiva sede do Parlamento Paulista, está de volta. Palco de inúmeras decisões políticas que regem a vida dos milhões de cidadãos do nosso estado nas últimas 5 décadas. A sede da LESP, em seus 36 mil metros quadrados, aqui, bem em frente ao Parque do Ibirapuera, também é um centro de vários serviços para atender a população. Você sabia que a creche da LESP recebe não só crianças, filhos de funcionários? Os cuidados são estendidos a todos. Precisa tirar ou regularizar algum documento? Olha, aqui tem o posto do Poupa Tempo, que atende vários serviços em um único local. Precisa de atendimento jurídico gratuito? Aqui tem o posto da Defensoria Pública, que atende quem não pode pagar. Foi vítima ou conhece alguém que sofreu discriminação ou violência? No SOS Racismo da LESP, acolhimento e orientação e encaminhamento jurídico são pilares de um serviço que foi criado para combater o racismo. O SOS Racismo ele é um órgão aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um órgão extremamente importante para o combate e enfrentamento ao racismo, né? Tão presente na nossa sociedade. Ele está oficialmente aqui na casa desde 2005, setembro de 2005, mas foi a partir de uma visita do Nelson Mandela no ano de 1991, embora já houvesse uma militância aqui na casa que entendia a importância de discutir e debater esse tema aqui na casa, mas a partir da visita do Nelson Mandela e aí de uma proposição do ex-deputado Jamil Murad, em 2005 foi instalado oficialmente aqui na casa. É um serviço que tem por tarefa fazer o acolhimento das denúncias, fazer o encaminhamento das denúncias, para que a gente possa combater essa mazela tão presente na nossa sociedade. O serviço aqui, além do acolhimento, que pode ser feito tanto presencialmente, qualquer pessoa acessando aqui a nossa sala, nós estamos na sala T15, que é aqui na Assembleia Legislativa, no Palácio 9 de Julho, né? Também pode ser feito por telefone, tem um telefone gratuito, que é o 0800 7725 377, ou pelo nosso endereço de e-mail, que é o sosracismo@al.sp.gov.br. Em 2005 você não tinha tão presente o advento da internet. Hoje você tem muitas denúncias que são ocorridas no ambiente virtual. As pessoas que cometem esse tipo de delito têm entendido que o ambiente virtual é um ambiente seguro para cometer esse tipo de infração, e não é. Então existem legislações, existem formas de punir, a gente sempre orienta as pessoas para que elas nos encaminhem o maior número possível de informações. O registro do boletim de ocorrência é extremamente importante para que possa demonstrar não só para o Estado, para o sistema de segurança, mas também aqui na casa para os nossos parlamentares, para que a gente possa construir e apresentar propostas que a gente venha buscar mecanismo para combater esse tipo de violência. Então, a violência na internet é uma violência muito presente. Tem também o que ocorre no ambiente de trabalho, também tem chego bastante. E uma das coisas que tem me chamado a atenção é também o racismo em ambiente escolar com criança e adolescente, que é uma das coisas que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção e atuar no sentido de proteger as nossas crianças e nossos adolescentes e buscar que a gente tenha aí, forme cidadãos conscientes de que esse é um tipo de crime que não pode permanecer na nossa sociedade. Uma das coisas que para mim ela é primordial, e essa casa ela tem esse papel, não é só de fazer o acolhimento, mas quando a população, a pessoa que passou por esse tipo de violência, eles nos procura a Assembleia Legislativa, o SOS Racismo, ela também está fazendo um contato indiretamente com os parlamentares da casa, demonstrando as mazelas que estão ocorrendo no nosso estado, com a nossa população, e são eles que têm a prerrogativa de apresentar projetos e propostas para coibir esse tipo de violência. Então eu entendo que o SOS Racismo, dentro da Assembleia, a própria estrutura da Assembleia Legislativa, tem esse papel fundamental de atuar no combate à violência, seja a Assembleia somente, seja a Assembleia com outros órgãos, porque nós não trabalhamos só, mas também entender a importância, por exemplo, da municipalidade, das prefeituras, que também existem órgãos municipais que fazem enfrentamento e combate ao racismo, assim como as leis federais, que nos orientam muito para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho. Mas eu ainda entendo a necessidade
de que a gente consiga ligar esses três poderes e, de fato, trabalhar em conjunto para que isso não ocorra. Então, a Assembleia Legislativa ela tem um papel fundamental nesse combate. Muitas vezes é necessário que a gente faça uma avaliação, a depender do caso, encaminhamos ofício para o Ministério Público do Trabalho ou para outros órgãos que relativo e pertinente à denúncia que nos chegou. Às vezes você tem advogados que são militantes, que já atuam, que às vezes quando chega para a gente já está atuando no caso, então a gente trabalha em conjunto. Não que seja uma orientação aqui do SOS Racismo, mas quando chega, já a pessoa diz, olha, eu já tenho um advogado que está acompanhando, a gente trabalha em conjunto com essa pessoa, com esse profissional que já está atuando. Mas aqui para nós é de extrema relevância a indicação e o papel e trabalho da Defensoria Pública do Estado de São Paulo no combate ao racismo. A Defensoria Pública foi criada no Estado em 2006. É uma instituição permanente do sistema de justiça que tem como objetivo prestar assistência jurídica integral e gratuita a pessoas que não possuem recursos financeiros para pagar um advogado particular. E aqui na Assembleia Legislativa, você encontra disponível o serviço da Defensoria Pública de São Paulo. Aqui, o trabalho da Defensoria Pública desenvolvido na Alesp começou há 5 anos, em uma parceria com a Casa aqui do Povo, justamente para cumprir essa missão institucional da Defensoria Pública como uma expressão do regime democrático do nosso Estado de Direito. Na Alesp, a Defensoria Pública desenvolve um trabalho de atendimento à população, ao cidadão, à cidadã, que procura aqui a Casa Legislativa, a Casa do Povo, e realiza orientação jurídica, sempre com enfoque na solução extrajudicial de conflitos. São comuns, por exemplo, as pessoas procurarem os parlamentares com demandas relacionadas aos direitos de família, à guarda de seus filhos, alimentos, que são questões mais comuns do cotidiano das pessoas. E a Defensoria Pública irá realizar o atendimento de quem não possui recursos financeiros para arcar com advogado particular, buscando então orientar juridicamente quais são os direitos dessas pessoas, buscar a solução extrajudicial de conflitos, também atua principalmente na garantia dos seus direitos fundamentais para acesso à saúde, acesso à educação. Então a Defensoria Pública realiza esse trabalho muito importante. É um tema, inclusive, que já foi objeto de muitos mutirões de atendimento que são desenvolvidos em parceria com a Defensoria Pública e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nesses mutirões de atendimento, nós buscamos reunir ali principais credores e também o público consumidor. É um trabalho que é desenvolvido também para grupos extremamente vulneráveis, como a população idosa, que muitas vezes infelizmente realiza créditos consignados sem entender muito do que está acontecendo, com juros abusivos. Então a Defensoria Pública também realiza um trabalho de orientação jurídica voltado para o direito do consumidor e também especialmente para as pessoas que se encontram superendividadas, as pessoas idosas, realiza esse trabalho. É importante destacar que nessa parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Defensoria Pública, cumprindo a sua missão constitucional também de promoção dos direitos humanos, ela realiza muitas atividades de educação em direitos. Por quê? Porque nós acreditamos que o primeiro passo para a pessoa em busca dos seus direitos é conhecê-los. Então, também buscando um processo mais emancipatório da população e para que ela realmente tenha a prevalência dos seus direitos fundamentais, dos seus direitos humanos, a Defensoria Pública ela busca sempre expor quais são os direitos da pessoa, realizar esse trabalho de cidadania e de direitos humanos. Nós podemos citar como exemplo diversos cursos que foram desenvolvidos aqui, voltados então com essa ideia de transmitir esse conhecimento para a população aqui do Estado de São Paulo. Podemos citar como exemplo cursos sobre violência de gênero, cursos sobre direito legislativo, direito eleitoral. Então, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral, nós pretendemos mais uma vez replicar essa edição desse curso para transmitir esse conhecimento para a população. Tivemos também recentemente, aqui em parceria também com a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, um curso voltado à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema ainda novo e que as pessoas então precisam se apropriar desse conhecimento. Assim, com isso, a Defensoria Pública consegue desempenhar essa sua missão institucional, reforçando a ideia do modelo público de assistência jurídica à população necessitada,
transmitindo esses conhecimentos e promovendo assim os direitos humanos, os direitos fundamentais dessas pessoas. Que tem como objetivo, então, reunir essas pessoas que pretendam um reconhecimento amigável. Existe uma parceria com o IMESC para oferecer, portanto, exames de DNA gratuitamente também para essas pessoas que comparecerem a esse mutirão, para que assim seja feito o reconhecimento de paternidade e essa criança consiga ter o nome do pai, portanto, na sua certidão de nascimento. O diferencial aqui desse nosso posto de atendimento é que ele ocorre de portas abertas. Todo mundo que comparecer no nosso horário de atendimento, que é das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, será atendido e receberá, portanto, a sua devida orientação jurídica. É importante sempre salientar que a Defensoria Pública, como ela tem como missão institucional garantir o acesso à justiça das pessoas consideradas necessitadas, ela vai atender aquelas pessoas que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Em algumas situações excepcionais, demonstrada alguma especial vulnerabilidade daquela família, esse critério ele pode se estender até 4 salários mínimos. E além disso, considerando sempre a ampla defesa e o direito ao contraditório, em algumas temáticas específicas, como por exemplo a defesa criminal ou a atuação em curadorias especiais, independentemente desse critério de renda, a Defensoria Pública irá atuar para não deixar a pessoa sem defesa naquele processo. Também na hipótese de mulheres em situação de violência, tendo em vista toda a sensibilidade ali do momento, se ela precisar de uma medida protetiva de urgência, ela vai receber essa primeira orientação da Defensoria Pública, independentemente da avaliação do seu critério de renda. Porque nós justamente reconhecemos que a mulher em situação de violência, que infelizmente ocorre em todas as classes sociais, ainda que ela tenha renda, naquele primeiro momento em que ela esteja buscando ajuda, ela pode estar sem acesso aos seus documentos, sem acesso a uma conta bancária. Então, por isso, independente disso, se ela vier aqui na Defensoria Pública, ela vai receber essa orientação jurídica, vai ter também, às vezes, um pedido de medida protetiva de urgência, se for o caso. Inaugurado em fevereiro de 2021, reinaugurado numa nova sede em dezembro de 2023, o posto do Poupa Tempo aqui da Assembleia oferece diversos serviços. Dá para tirar o RG, a primeira via e alterações da carteira de habilitação, documentos do seu carro. Desde dezembro de 2023, os atendimentos são feitos em novas instalações com um espaço amplo, nova comunicação visual e muito mais conforto ao público. O objetivo do programa Poupa Tempo. E 2024 tem novidade aqui na Assembleia Legislativa. A partir de fevereiro começa a funcionar o Centro de Educação Infantil Ibirapuera. Olha, isso mesmo, a creche da Assembleia, que ficou fechada por um tempo, está de volta. Agora é uma parceria com a Prefeitura da capital e vai atender crianças de até 3 anos e 11 meses. Desta vez, não só filhos de funcionários do Legislativo, mas também moradores da região podem frequentar a creche. E tudo, olha, absolutamente de graça. Cada vez mais a gente entende que a primeiríssima infância ela é uma janela de oportunidades. Meu nome é Juliana Gandini, sou diretora do CEI Ibirapuera. Essa creche que por muitos anos funcionou dentro da LESP para funcionários, exclusivamente para funcionários da LESP, e a partir desse ano ela amplia suas atividades para todos os moradores da cidade de São Paulo. As crianças que frequentam essa creche é de 0 anos a 3 anos e 11 meses e elas devem ser moradoras da cidade de São Paulo. Inicialmente elas precisam preencher um pré-cadastro e aí depois aguardar a disponibilidade de vagas. A capacidade total dessa creche é de 113 crianças. Hoje nós já temos 57 crianças matriculadas, moradores da cidade de São Paulo, próximos aqui da região, vários funcionários, filhos de funcionários da LESP já estão sendo contemplados e ao longo desse ano nós pretendemos ampliar essas vagas, né, até o final do ano e está com 113 crianças. É uma creche térrea, né, que tem um pátio externo muito bonito, com árvores frutíferas, com mini horta, com redário, com balanços. Nós temos um pátio interno também
Temos uma lateral onde as crianças podem brincar com motoquinha, fazer com bicicleta, com patinetes. E internamente nós temos 6 salas, temos uma brinquedoteca, temos o refeitório, temos o lactário, temos uma sala de alimentação para bebês. Nós estamos aqui aguardando, né, a todo vapor, fazendo os preparativos, a limpeza, higienização dos materiais, dos brinquedos, a aquisição dos alimentos, né, para que tudo esteja preparado para as crianças no dia 5 de fevereiro. As crianças aqui, elas ficam 10 horas por dia, então o atendimento dessa unidade vai ser das 9 da manhã às 19 horas, totalmente gratuito, os pais não gastam com nada aqui, inclusive fraldas e lenço umedecido, inclusive dietas. Então aquela criança que tem uma intolerância à lactose, que tem uma intolerância a algum outro produto, ou que por restrições ou religiosas ou alimentar, por exemplo, não pode consumir algum tipo de alimento, ou carne, ou proteína, nós também conseguimos adequar essa dieta. E está tudo sendo preparado, né? Nosso objetivo aqui é a segurança alimentar dessas crianças, a integridade física e o carinho. A ideia aqui é disponibilizar experiências e vivências. Nessa idade, o que é importante para a criança é isso, ela experimentar, ela vivenciar, ela sentir. Mais para frente ela vai adquirir aprendizado, conhecimentos, identificar letras, cores. Nesse momento não. Nesse momento é trabalhar com sentido, com as diferentes experiências, com vivências, diferentes temperaturas, texturas, correr, lateralidade, movimento. É isso o nosso trabalho. Os brinquedos, eles estão baseados nisso, né? Em proporcionar experiências e vivências diferentes para esses bebês e crianças. Essa escola, ela disponibiliza, além de fraldário, lactário, trocador, nós temos uma sala de amamentação, porque a Prefeitura de São Paulo, ela estimula e incentiva a amamentação. Então a mãe que mesmo, por exemplo, nós temos algumas funcionárias da LESP que já inscreveram seus filhos aqui, mas que as crianças ainda estão no período de amamentação. E elas vão ter a grande oportunidade de estarem trabalhando e virem para cá, amamentarem seus filhos e voltar para o trabalho. Esse é um privilégio sem tamanho. A criança que fica na creche, ela recebe 5 refeições por dia. 3 frutas diferentes por dia, 2 tipos de proteína vegetal e animal diferente por dia. Nem na nossa casa muitas vezes a gente tem isso, né? Então a criança chega, ela toma um café da manhã com leite e um carboidrato, uma bolacha, uma batata doce, uma banana cozida. Depois ela brinca 1h30, ela tem uma fruta que a gente costuma chamar de colação. Depois de 1h30 ela tem a refeição completa, que é com a proteína, vegetais, os carboidratos, uma fruta de sobremesa, segunda fruta diferente da primeira fruta. Aí ela vai fazer uma naninha, se ela quiser, dar uma descansadinha. Quando ela acorda, ela toma o leite ou outra coisa, uma fruta, caso ela não possa ou não queira o leite. Brinca mais um pouco e aí sim tem um jantar, que é uma refeição também completa, como foi. Então ela sai daqui jantada já. E os bebês até 1 ano saem até de banho tomado. Eu costumo dizer que aqui é um oásis, né? É um oásis de alegria, de segurança, de oportunidades que essa criança tem para ela se desenvolver na sua plenitude, com carinho e com segurança. O programa especial A LESP Repórter e os 56 anos de funcionamento deste prédio da Assembleia, a sede do Legislativo Paulista, o maior parlamento estadual da América Latina, chega ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau.